Olá, pessoal. Hoje é terça-feira, 11 de agosto de 2020. Nós estamos começando mais um podcast do Grupo de Conjuntura sobre a pandemia. Já fizemos, tem hoje outro sobre a economia brasileira e esse é sobre a epidemia, a pandemia no Brasil. Nós nos retomando depois de 15 dias, porque estamos espaçando um pouco a nossa análise, porque não tem mais tanta novidade, apesar de que hoje tem algum cheirinho de novidade. Vamos ver. Eu vou fazer aqui uma análise, vou compartilhar aqui os slides com dados, mas quem não tiver, quem estiver apenas ouvindo, poderá depois ver esses números no arquivo que segue no link. Então, o tema aqui são novidades no front da pandemia no Brasil. São, na verdade, novidades. Em princípio, a gente sempre tenta enxergar um pouquinho à frente, né? E nisso aí, claro que a gente sempre está cometendo algum erro, mas pelo menos a gente faz a análise, né, que fundamenta essas visões. Então, a ideia é pensar, se a gente for olhar os números gerais da pandemia no Brasil, a evolução dos números para casos, óbitos, etc., continua num platô, né? Mas a ideia é ver se tem alguma coisa por trás desse platô. Então, eu vou aqui, no caso, usar uma variável só, que é o número de óbitos diários, em médias móveis de 7 dias, e vou fazer aqui uma decomposição dos dados nacionais por unidade da federação. Para interpretar essa tendência, eu vou classificar aqui as unidades da federação, fases da pandemia. Até aqui, nenhuma novidade, isso aí tem saído muito na imprensa, né? Mas eu queria chamar a atenção aqui que nós vamos usar aqui critérios de classificação que são cruciais para entender a evolução da pandemia. Aí a gente vai usar aqui critérios um pouco distintos dos divulgados do consórcio de veículos de imprensa. Vou explicar por quê. Quando a gente está olhando, eu botei aqui um gráfico, quem não estiver assistindo pode ver depois, um gráfico sobre a evolução da epidemia no Amazonas, estado do Amazonas, só para exemplificar o que eu quero dizer. No Amazonas, como todo mundo sabe, houve um fenômeno muito parecido com o que aconteceu na Europa, né? Uma disparada, né, no número de óbitos diários, até um pico, e depois houve uma queda bastante acentuada, né? Quando a gente olha essas informações como essa, ou sobre qualquer outro estado, a gente sempre deve tentar separar aquilo que a gente chama de tendência, né? Quais são as tendências, e o que é ruído. Ruído, a gente usa muito isso em análise de séries estatísticas, né? O ruído são variações aleatórias, né? Aleatórias que não têm a ver com os fatores que estão promovendo a tendência da variável. E aqui, nessas séries da pandemia, como também nas séries econômicas em geral, sempre existem muitos ruídos. Se a gente fosse tirar os ruídos, a gente ficaria com uma coisa mais ou menos assim. Essa curva em forma de sino, né? Um sino um pouco esticado para o lado direito, da evolução da pandemia no estado do Amazonas, aí no caso. E aí, quando a gente olha quando a gente tira a tendência e olha só a série com ruídos, a gente vai ver o quê? Que existem vários momentos em que, quando você compara com 15 dias atrás, com 2 semanas atrás, você teve uma evolução um aumento do número de óbitos diários. 3 vezes a gente olha isso no caso do Amazonas.
Isso não quer dizer em absoluto que voltou a crescer, voltou a entrar numa fase de ascensão na epidemia. Não é isso. Isso aqui são ruídos. Os ruídos, às vezes, marcam a série, mesmo em períodos de 2, 3 semanas. Então, para evitar isso e ficar só com a tendência, para classificar os estados de acordo com a fase da epidemia em que eles se encontram, eu vou usar o seguinte critério. Estão na fase descendente da epidemia, ou seja, saindo dela, aqueles estados que estão muito abaixo do pico. O critério que eu tinha utilizado, já vinha utilizando desde 15 dias atrás, é 15% ou mais abaixo do pico. Mas nessa medição que eu fiz dessa vez, na verdade, o estado da fase descendente da epidemia, que estava mais próximo do pico, estava 34% abaixo do pico. Os outros, mais de 34% abaixo do pico. Agora, quando o valor está próximo ao pico, ao próprio pico, a gente tem duas possibilidades. Ou o estado está no platô, quer dizer, ele chegou ao pico e continua lá próximo dele, ou ele está em fase ascendente. Acabou de atingir o pico e está continuando a ter cada vez números piores. Então, tem critérios aí para ver se está no platô ou na fase ascendente. O critério de desempate, aí sim, é o que está acontecendo hoje em relação ao que vem acontecendo, enfim, no período próximo, e não em relação ao... Aqui, no caso, eu fiz em relação a média das últimas 2 semanas. Se está próximo da média das últimas 2 semanas e próximo do pico, ele está no platô. Se ele está muito acima da média das últimas 2 semanas e próximo do pico, ou um pouco acima do pico, ele está na fase ascendente. Então, esses aí foram os critérios que eu usei. Quando a gente usa esses critérios, é importante dizer que os estados não ficam mudando de fase, fase da epidemia, eles ficam mais ou menos estáveis. Eles podem mudar de fase, mas não ficam assim, hora está na ascendente, hora está na descendente, não há essa oscilação. Eles tendem a haver uma estabilidade maior na classificação. Então, usando esses critérios que eu falei, o que a gente nota é que hoje existem 17 das 27 unidades da Federação Brasileira estão na fase descendente da epidemia. Se a gente somar o número de óbitos diários, sempre medido em médias móveis de 7 dias, eles já tiveram um pico de 736 óbitos diários, em média de 7 dias, e hoje está em 358, ou seja, menos da metade. Então, já caiu mais de 50% os números da epidemia em relação ao pico. E a gente vê aqui, quem puder olhar aí a curva, né, que é claramente uma curva descendente. Isso aí é a soma dos óbitos em 17 estados que estão na fase descendente. E isso corresponde a 84 milhões de habitantes aqui no Brasil, que moram nesses 17 estados. Estão na fase do platô, é um platô aqui bem recente, né? São 7 estados com população de 101 milhões de habitantes. Né? Que está relativamente estável nos últimos 15 dias. 15 dias que eu digo 7 dias terminado ontem, 7 dias terminados há 15 dias atrás. E na fase ascendente, quer dizer, aqueles que estão naquela fase exponencial, né, de propagação da epidemia, são 3 estados, Minas, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Aqui a taxa de crescimento é muito acentuada e aqui, obviamente, o caso mais importante é o de Minas Gerais, porque tem 21 milhões de habitantes, né, numa população total desses 3 estados de 26. Então, isso aí é o que está puxando mais acima os números brasileiros. Para encerrar aqui esse comentário, deixa eu então fazer aqui uma comparação do que está acontecendo agora com o que a gente viu há 15 dias atrás e há semanas atrás.
Primeiro, um efeito, que eu vou chamar de efeito taxa de crescimento, ou decrescimento. Os estados que estão na fase descendente da epidemia, há 4 semanas atrás, os números da epidemia, no caso de óbitos diários, estavam caindo a 3,4% por semana. 15 dias atrás, a 4% por semana. Hoje, medição no dia 9, desculpa, de ontem, a queda já estava sendo de 15% por semana. Então, os que estão na fase descendente, como um conjunto, acentuando a inclinação de queda. Os que estão na fase platô, não é bem platô, é um platô, é sempre uma coisa mais ou menos aproximada. Os que estão hoje na fase platô, há 30 dias atrás estavam, e há 15 dias atrás estavam tendo um crescimento de 7% ao ano do número de óbitos, agora nessa última medição, 2,2%. E os que estão na fase ascendente ainda estão com taxas muito elevadas de crescimento do número de óbitos. 27% há semanas atrás, hoje é 32%. Mas é um grupo menor. Então, isso aí tem a ver com o que eu chamo de efeito composição, que há 4 semanas atrás eram 10 estados na fase descendente, 15 na fase ascendente, 2 no platô. Hoje são 17, não mais 10, mas 17 na fase descendente e apenas 3 na ascendente, 7 no platô. Então, essa composição, quer dizer, a gente mostra que uma parte crescente do Brasil está indo ou para o platô ou para a fase descendente da epidemia. Se a gente for olhar as mudanças que ocorreram recentemente, eu tenho uma tabelinha aqui para quem estiver vendo, eu botei aqui em azul quem melhorou de posição e em amarelo quem piorou de posição. Vários estados passaram de ascendente para platô para descendente, etc. Apenas um piorou de posição, que foi a Bahia, que estava no que parecia ser uma fase descendente, aí depois ficou estacionada aí no platô. Olhando esses dados, se a gente a população também dos estados que estavam em fase ascendente era 67 milhões há 15 dias atrás, hoje é 26 milhões. Então, olhando esses dados, a impressão que dá é que existe uma tendência mais ou menos consistente, quando a gente olha os dados abertos, do país caminhar para a saída da epidemia. Como atualmente ficou muito pouca gente, muito poucos estados, muitas unidades da federação, na fase ascendente da epidemia, há uma chance grande, a meu ver, de que nós finalmente comecemos agora a descer daquele platô, comece a entrar para o país como um todo, à medida que se confirme essa tendência aqui, que a gente passe a entrar numa fase declinante da epidemia para o país como um todo. Esse nosso platô foi muito longo, né? Mas finalmente parece há uma chance. Essa epidemia eu não me arrisco a afirmar nada, mas há uma chance grande de que a gente esteja a gente vai começar agora a entrar na fase declinante da epidemia. Tomara que seja assim. Comentários. Francisco, quando a gente olha um pouco teus gráficos, a gente vê que o predominante é você ter um pico e depois entrar na fase descendente. Quando a gente vê o platô, a gente se pergunta se isso não é um problema de agregação. Se aquele, por exemplo, no estado de São Paulo, um estado com 45 milhões de pessoas, que tem a capital uma dinâmica e agora está tendo uma dinâmica no interior, se fazendo uma desagregação desse setor, basicamente tem 101 milhões de pessoas que estão dentro do que você está dizendo que está dentro do platô. Será que, fazendo uma desagregação, encontraríamos curvas mais parecidas com o que é típico
Tá? Ou seja, não é, é mais uma pergunta. Será que o platô é simplesmente o produto do efeito agregação que a gente tem? Que, o problema é que o Eu, Brasil é um eu, país grande, então existem muitos Brasil e existem muitas dinâmicas sobrepostas quando a gente vê o platô. acho isso uma questão interessante, Alicia. É uma questão a ver até um pouco para trás e desagregando. Quanto mais você desagrega, eu acho que mais surge esse fenômeno que você está falando. Hoje, certamente, o platô, na verdade, é muito mais um fenômeno de agregação. Por isso que eu acho que é interessante desagregar para tentar entender a evolução futura. Se já era assim antes, eu acho que é uma questão. Eu, na verdade, não. Isso aí foi uma coisa que a gente não investigou, mas eu acho que seria interessante. Acho que isso é um ponto. Sempre tenha sido isso, né? O efeito de ondas sucessivas, primeiro a capital, depois o interior. Se bem que por exemplo, em alguns nas cidades de São Paulo houve, acho que um pouquinho de um platô, não muito. Na cidade do Rio, quando a gente olha, houve também esse movimento de sino, né? Então, pode ser que você tenha razão, sim, Lixa. Eu acho que hoje, certamente, se ele tem sido sempre isso, eu acho que é a checar. O outro comentário é que, independente, o que está sendo feito é uma análise estatística. A gente não está fazendo nenhum comentário sobre as causas desse movimento de sino. Não é simplesmente não estamos dizendo que foi o isolamento ou foram alguma imunidade. Simplesmente o que é feito é um estudo estatístico, não? Eu acho que isso aí é uma das questões que mais intrigado, deixado mais dúvidas, né? Recentemente, né? Ainda que eu acho que não existe dúvida nenhuma que o isolamento social tem um efeito positivo. Agora, qual é o tamanho desse efeito relativamente a outros efeitos, como a própria imunidade crescente da população, etc., que a gente não sabe, na verdade, qual é em que ponto a gente chega à imunidade do rebanho, etc. Enfim, isso aí é uma coisa que a gente ainda vai ter que ver. Porque é intrigante, por exemplo, que o Amazonas tenha tido esse comportamento que a gente viu aí. Houve medidas, sim, mas foram bem mais de isolamento social, mas certamente bem mais frouxas, não só do que na Europa, mas mesmo as medidas adotadas aqui no centro-sul do país. Né? Bom, queria fazer uns comentários, 2 comentários, na verdade, a partir da... Bom, um comentário vai ser sobre uma concordância, vou desenvolver um pouquinho sobre o outro lado, com a colocação do Francisco, nesse sentido de que, apesar de a gente ter passado de tal bom tempo nesse platô, que na verdade é um resultado, apenas uma média de trajetórias da epidemia no Brasil, cada vez mais distintas, mas, enfim, resulta numa média, no número de mortos no Brasil como um todo, no agregado, que está há 70 dias oscilando, não é pouco tempo, 70 dias oscilando em torno de 1.000 mortes. Agora, eu concordo com o Francisco, que as indicações são cada vez mais fortes no sentido de que a gente, em breve, finalmente estará abandonando esse platô. Eu já retomo esse ponto e entrando numa trajetória descendente, não para um conjunto já grande estado, onde isso já está ocorrendo, mas no Brasil como um todo, como dado agregado Brasil. Eu já retomo esse ponto. Eu queria antes falar de um segundo aspecto, muito rapidamente, que é o seguinte: o Brasil ultrapassou, no final da semana passada, essa marca simbólica e triste, né, dos 100.000 mortes. Hoje deve passar de 102.000 mortes, um dado que vai sair hoje. E esse dado chama a atenção por uma coisa que eu acho que é importante a gente ter presente, que é o desempenho muito, muito negativo do Brasil nessa epidemia em comparações internacionais. O governo chegou a dizer uma coisa inteiramente incorreta há pouco tempo atrás,
que, na verdade, o Brasil estava bem porque, medido pelo tamanho, relativizando pela população, ou seja, fazendo aqueles famosos indicadores, mortes por 100 mil habitantes, mortes por 1 milhão de habitantes, está no meu, se teria um comportamento do Brasil que seria bom. O comportamento Aí eu fui ver os dados mais recentes da Johns Hopkins, que faz isso toda hora, e o dado que acabou de sair agora. E eles fazem o seguinte levantamento: em 167 países, em primeiro lugar, o Brasil, sabidamente, é o segundo país com mais mortes no mundo, logo depois dos Estados Unidos com 160 e quebrado mil, e o Brasil se aproximando de 102 mil mortes agora. Mas é claro que o Brasil não se pode ignorar o fato que o Brasil é o quinto país mais populoso do mundo, os Estados Unidos é o terceiro. Agora, o fato concreto é que, olhando outro indicador, que é o que controla a população, que eu peguei da Johns Hopkins, eles pegam 167 países e o Brasil aparece em 11º, como dos piores casos, mortes por 100 mil habitantes, em 11º, sendo de 167, sendo que desses 11, 2 têm que ser desconsiderados, na verdade. Porque o primeiro caso, o mais grave, entre aspas, é San Marino, que tem 42 mortes, mas tem 30 mil habitantes. Então, dá uma taxa alta pela população. E o quarto lugar é Andorra, que tem 52 mortes até agora pela Covid, mas tem 75 mil pessoas, é um país com 75 mil pessoas. Tirando esses 2 casos que sugeriam comparação, então o Brasil não é o 11º, o Brasil é o 9º. E logo abaixo do Brasil vem os Estados Unidos, em 8º. Só que o Brasil já colou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está com um pouco mais de 49 mortes por 100 mil habitantes. O Brasil está chegando lá, está 48 e tanto. Só que o Brasil está com uma taxa diária de crescimento do total de mortes da ordem de 1% ao dia, e os Estados Unidos estão com 0,4% ao dia. Então, rapidamente, em dias, o Brasil ultrapassará os Estados Unidos e assumiremos o 8º posto, quando a gente exclui Andorra e San Marino. Então, é um terrível resultado desse ponto de vista, é totalmente falso o que o governo divulgou na semana passada, de que o Brasil, em termos relativos, não está mal, está bem, está muito mal, na verdade. Mas é verdade também o ponto do Francisco. Acho que finalmente parece que há sinais de que as coisas a gente pode, depois de 70 dias, começar a descer, sair desse platô para o Brasil como um todo. Coisa que já, como ele bem destacou na exposição, já ocorreu em muitos estados já estão descendo a montanha há bastante tempo, mas o Brasil como um todo, no agregado ainda não, mas deve acontecer isso em breve. O que eu queria destacar de positivo na coisa recente, embora a gente ainda esteja nesse platô dos 1.000 mortos, é que um temor que todos nós tivemos algumas semanas atrás, que era um forte aumento do número de casos que teve a partir do final de junho, a vir acompanhado de um aumento, com uma pequena defasagem, um aumento de número de mortes, de novas mortes, não se confirmou. Isso é uma notícia muito importante. Nós saímos de 25 mil mortes, ali que a gente estava em junho, para 46 mil. Agora estamos recuando para um pouco menos de 44 mil, estamos já começou a arrefecer o número de novos casos diários, em média móvel de 7 dias, e nada disso provocou uma alteração relevante no platô. O que significa que esse aumento no número de casos, que na nossa metodologia a gente trabalha com a defasagem de 2 semanas entre novos casos e novas mortes, esses novos casos que aumentaram muitíssimo, de 25 mil para 46, e agora para perto de 44 mil ao dia, não afetaram esse platô. O que significa que a taxa de letalidade compensou esse aumento do número de casos, ou seja, o número de mortes, novas mortes, relacionado a novos casos 2 semanas antes, caiu drasticamente nesse período. Então, isso compensou o aumento de casos, o que é uma notícia positiva de que o temor que se havia de que aquela explosão de casos, muito na esteira da abertura da economia, pudesse resultar numa piora muito significativa no número de mortes. Por enquanto, nada indica que terá ocorrido, e pelos dados do Francisco, que mostram uma sintonia muito mais fina do que esses dados agregados
para onde a gente está indo, a gente percebe que essa média é cada vez mais comandada por poucos casos que são fora da curva e mantém uma média, mas que a média, na verdade, é enganosa no sentido de que, para a maior parte dos estados, a gente está em queda. A combinação de platô e em queda prevalece largamente, é o que ele mostrou. Então, isso reforça a ideia de que a gente pode estar entrando em uma trajetória de queda. Finalmente, só para concluir mesmo, a gente tem que ter presente que, para se confirmar no agregado Brasil essa trajetória que o Francisco imagina e eu também concordo com ele, de queda nas próximas semanas, a gente tem que ter uma combinação de duas coisas. Quer dizer, a gente não pode ter um repique de casos. Na verdade, isso deveria vir acompanhado de uma redução do número de novos casos ou de uma redução forte da taxa de letalidade, novos casos, novos mortes sobre novos casos. Uma das duas coisas tem que ocorrer, na verdade. No momento, a gente está vivendo um leve viés de queda dos novos casos. A tendência de letalidade em queda, ela não é linear, mas ela se mantém nítida ao longo do tempo, dos últimos meses. Então, ela deve prosseguir. Na medida que essa tendência se combine com uma redução do número de casos, ou pelo menos com a estabilidade de casos, da pior das hipóteses, de novos casos durante algum tempo, a tendência é que o número de novas mortes de fato caia, coisa que ele analisou com muito mais propriedade, analisando os estados onde está ocorrendo já, os vários estados onde já está ocorrendo essa queda, e como é que essa média do Brasil esse platô é puxada por poucos casos, cada vez menos casos, mas só que são casos de mortes que subiram muito, então mantém essa média lá em cima. Mas a tendência de fato, concordo com ele, com a análise dele, é que a gente, a despeito de ter esse péssimo desempenho, como me referi, que a gente esteja começando a ver uma luz no fim do túnel, no sentido de descer a montanha, as mortes e a coisa ir arrefecendo nos próximos 2 meses, digamos. Então, é uma boa notícia no meio da má notícia dos 100 mil mortos, e do Brasil está tão mal no ranking mundial dessa tragédia. Então é isso. Eu queria só fazer um comentário sobre isso. Quer dizer, é claro que os números brasileiros são ruins, como falou o Caio, mas eu tenho visto muitas vezes comentários do tipo assim, inclusive comentários elogiosos ao desempenho da Europa, né? Eu vi muitos comentaristas na televisão, nos jornais. Aliás, teve um editorial de um grande jornal outro dia dizendo que a Europa, a Itália, a Espanha achataram a curva. Achataram não, mas do que achataram, zeraram. O que é isso? Você ter uma paz depois de uma guerra sangrenta não quer dizer que não teve a guerra. Né? Que sucesso é esse? Se a gente for olhar os números de Espanha, Itália, Suécia, Reino Unido, todos muito piores dos números brasileiros. Então, e países ricos. Cada vez menos, hein, Francisco? Uma responsabilidade muito maior em relação a isso. Essa epidemia quer dizer, o fato de que o Brasil está ruim não isenta, não nos faz considerar que esses países, muitos deles países ricos, etc., foram muito bem e são exemplo para a gente, como muitos jornais e muitas vozes têm se pronunciado. Eu acho que, na verdade, é difícil entender o que está se passando. Aí volta aquele ponto que a gente tinha falado antes, que o Lixa levantou, né? Afinal, quais são as causas disso? A gente sabe de algumas, outras não, né? São difíceis. Acho que só muita pesquisa, muita análise vai poder depois esclarecer. E também, quer dizer, a gente está, na verdade, ainda no meio do processo, a gente não chegou no final dele para poder ter um diagnóstico definitivo. Bom, ficamos por aqui. Da próxima terça temos mais podcast do Grupo de Conjuntura, mais sobre
especificamente a pandemia, só se houver alguma grande novidade, senão voltamos com o da pandemia na próxima, daqui a 15 dias. Até lá!